A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Coordenadoria de Direito Condominial, no âmbito da Comissão de Direito Imobiliário, tem a honra de recebê-los para o webinar Oportunidades de Mercado na Área Condominial, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Rodrigo Carpati, coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Olá, uma boa tarde a todos. Agradeço imensamente a todos que estão conectados conosco hoje. Hoje, nessa reunião, temos a honra de receber o Dr. Márcio Espímpolo. Agradeço também ao nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto da Silva, ao nosso vice-presidente, Ricardo Toledo. Vou apresentar o currículo do Dr. Márcio, que hoje irá falar sobre as oportunidades no mercado na área condominial. Então, é um tema muito importante. Nós estamos num momento em que as pessoas têm migrado, muitos advogados têm migrado para a área condominial e, oportunamente, nós vamos entender como o advogado pode militar na área condominial com a palestra do meu amigo, advogado, Dr. Márcio Espímpolo. Ele que é advogado, pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil e Direito Imobiliário, mestrando em Resolução de Conflitos, professor e coordenador da pós-graduação em Direito e Gestão Condominial da FAAP. Inclusive, o Márcio pode mencionar aqui, as inscrições estão abertas para a próxima turma, é membro especial de Direito Condominial da OAB Nacional, diretor regional do Ibradim, e sócio do escritório Espímpolo Advogados Associados, que trabalha com ênfase em direito condominial, além de colunista da CBN e colunista de diversos portais. Doutor Márcio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pela parceria, a amizade, é uma honra tê-lo aqui para falar hoje na nossa comissão. Essa palestra está dentro da sessão da comissão da Coordenadoria de Direito Condominial da OAB São Paulo, e com certeza depois as suas palavras serão aí reverberadas pelos meios de comunicação da OAB, principalmente pelo YouTube, ficará disponível para todos que busquem essa informação. A palavra está contigo. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. Rodrigo, é um grande prazer e, mais uma vez, muito honrado aqui pelo seu convite para estar presente aqui. Gostaria de estar pessoalmente, né? Mas ainda não podemos, infelizmente. Faremos, então, por aqui mesmo, né? Oportunamente, certamente, estaremos juntos aí para eventos novamente presenciais, né? Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Agradeço ao Dr. Rubens também, presidente da Comissão de Direito Imobiliário. Me faltou, ele deixou um abraço especial para você, me mandou mensagem, disse que não conseguiria estar conosco, o Dr. Rubens, que é o presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo. Muito bem. Dr. Caio também, Dr. Ricardo, agradeço. Agradeço também o meu presidente aqui da 12ª subseção, Dr. Luiz Vicente, que está sempre também pujante na advocacia. E agradeço a presença de todos aqui, né? Então, um abraço especial aqui ao Dr. Fábio Ranada também, que compõe aí a comissão, e outros membros da Comissão de São Paulo e de outras comissões aqui que estão nos acompanhando essa tardezinha, né? Tiraram aí um tempinho para estar conosco aqui. E vamos, então, iniciar aí a nossa palestra, né? Falando um pouquinho com todos sobre as oportunidades de mercado para o advogado em especial, né? O advogado condominialista. Márcio, antes de você começar, você que é membro da comissão e quiser participar ou realizar perguntas, mande aqui no privado,
para que você possa também participar e interagir conosco. Temos aqui alguns membros, estou vendo aqui a Natália, quem mais está aqui? O Dr. Randall e outros também. Então, fique à vontade e, por favor, nos abrilhante com essa explanação. Fala um pouco também da pós-graduação que vai ocorrer na FAP, porque é importante, é interesse de todos, porque é uma pós-graduação que é realizada com excelência e a gente tem que falar realmente. Muito bem. Falaremos sim, certamente, Rodrigo. Podemos iniciar, então? Sim, com certeza. Vamos lá. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho aqui da minha apresentação. A gente vai conversar um pouco e, na verdade, o objetivo aqui é a gente trocar algumas ideias sobre as oportunidades de mercado na área condominial, né? A ideia aqui não é esgotar o assunto, até porque certamente cada um de vocês aí pode ter um outro nicho de mercado na área condominial que já esteja explorando ou esteja pensando que talvez eu não trouxe aqui. Mas eu trouxe aqui pelo menos 13 oportunidades que nós podemos ter nessa área condominial. E é importante então que a gente entenda que está disponível, está à mão de cada um buscar essas oportunidades aí, né? Todos que estão aqui presentes nessa sala do Zoom hoje, por alguma razão, um motivo ou outro, têm algum interesse em condomínios, nessa área condominial. Então, eu estou certo de que você vai começar a pensar, fazer um brainstorm aí do que você pode fazer. Pode ser que você já esteja fazendo todas, algumas ou nenhuma das coisas que nós vamos falar aqui. Mas a importância maior desse nosso bate-papo é justamente esse, de você começar a pensar o que é que você pode incrementar, talvez, no seu escritório do que nós vamos falar aqui hoje. Então, repetindo, nós vamos falar sobre 13 dessas oportunidades, né? Eu queria começar aqui com uma frase de Confúcio, né? Confúcio viveu 500 anos antes de Cristo, lá na China, e ele, dentre muitas frases de efeito dele, de filosofia, ele disse essa que está aí na tela de vocês. Escolha um trabalho que você ame e não terás de trabalhar um único dia de sua vida. Bem, na verdade, talvez essa frase, ela hoje não soe muito bem, ou talvez não tanto quanto ela soaria ou soava lá naquele tempo na China de Confúcio, né? Porque certamente muitos de nós, às vezes não nos é dado a possibilidade de escolhermos o que vamos trabalhar, onde vamos trabalhar, o que fazer. Nem sempre aquilo que realmente nós amamos, nós conseguimos trabalhar naquilo. Ou, às vezes, conseguimos, mas não conseguimos tirar o fruto. Então, por diversas razões, muitas vezes essa frase ela não se aplica. Mas, de alguma forma, ela também poderia se aplicar com, digamos que, com alguns outros temperos, né? Posso dar como exemplo aqui, talvez você aí que já é advogado há muito tempo, talvez você goste de atender o seu cliente, goste de fazer uma petição judicial, mas talvez não goste de ir numa audiência, talvez você não seja aquela pessoa que goste de conversar com o juiz e discutir os problemas do seu cliente ou de encontrar o seu adversário. Então, muitas vezes, a advocacia, ela nos traz algumas questões aí que parte nós gostamos, nós amamos e outra parte nós fazemos por obrigação, por necessidade. Então, é trabalho, né? Essa frase, então, ela pode ser mesclada, pode ser equilibrada com outras questões, outros temperos aí, na verdade. Então, o que eu quero trazer para vocês é que muito do que nós vamos falar aqui, pode ser que você não esteja plenamente envolvido ainda e talvez você não se vê naquela situação. Talvez você, por exemplo, não consiga se imaginar numa assembleia de condomínio, conduzindo uma assembleia, principalmente uma assembleia onde
comprovadamente há muitos conflitos, e aí você não é daquele tipo que gosta de conflitos. Ou talvez você esteja diante de alguma outra situação do direito no condomínio e que aquilo talvez não te agrade tanto. Mas nós vamos ver aqui que, de uma forma ou de outra, você pode sim buscar se adequar, se adaptar à situação. Nós temos hoje, eu estou trazendo dados aqui para vocês atualizados, que nós temos aí, né, eu coloquei até uma frase de efeito, arranha-céus de oportunidades, né, porque principalmente na capital São Paulo, com dados do G1 de 5/7/2021, nós temos 1,38 milhões de unidades na capital de São Paulo. Unidades estamos dizendo apartamentos, unidade vertical. Esse dado foi com base no IPTU da capital de São Paulo. Então se nós fizermos aí uma média de 50 apartamentos por condomínio, se nós dividirmos então esse número, nós chegaremos a um número aproximado de 26 mil condomínios na capital São Paulo. Não estamos contando a grande São Paulo, porque os dados são da Prefeitura de São Paulo. E se nós imaginarmos o contexto geral, nós temos aí um pouco mais de 2 milhões de unidades em todo o estado, o que daria talvez 40, 45 mil condomínios somente no estado de São Paulo. Então, você observando essa fotografia, você já pode entender que dentro de cada um desses prédios, você pode ter oportunidades de negócios, oportunidades de renda e de trabalho. Então, sempre que nós passamos perto de um edifício, quando nós passamos perto de um condomínio, é sempre importante. Até eu me lembro de uma frase de efeito do Márcio Rashkorsky, né, quando ele faz uma palestra com base no mercado de condomínios, ele fala que sempre quando ele passava perto de um condomínio, ele dizia: eu ainda vou trabalhar para esse condomínio, né? Por que não nós termos, então, também essa ideia, nós partirmos disso? Esses números são importantes para que você se situe, para que você entenda qual é o seu mercado. É óbvio que existem localidades com muito mais condomínios, com menos condomínios. Estamos falando propriamente dito da cidade de São Paulo, né? E também nós temos outras questões aí que nós vamos falar no decorrer do nosso bate-papo, né? Principalmente em relação ao número de advogados que já existem também no estado de São Paulo. Mas iniciando então a nossa apresentação, por onde costumam começar os advogados da área condominial? Eles costumam começar na cobrança, né? Sempre tem um amigo ou alguém que você conhece, que se torna síndico de um prédio, que está dizendo: olha, eu preciso de alguém para fazer a cobrança do meu condomínio. Então, muitas vezes você talvez nem atuasse na área e você, às vezes, começou a migrar para essa área condominial justamente com a cobrança. E aí você começou a fazer a cobrança, que na maioria das vezes ela é extrajudicial de início e depois ela passa a ser judicial. Por que esse talvez é o maior nicho de mercado da área condominial? Porque realmente a cobrança no condomínio, aqueles que fazem uma cobrança bem feita, uma cobrança ativa, eles podem ter um resultado financeiro, inclusive, favorável. Então é importante que aquele que trabalha nessa área, e vamos relembrar aqui, né, somente advogados podem fazer cobrança e cobrar honorários. Administradoras de condomínio, escritórios de contabilidade, imobiliárias, podem fazer cobrança? Podem, não tem problema nenhum. Só não podem cobrar honorários, né? Eles podem cobrar multa, juros, a correção do valor, mas não podem cobrar honorários. Se for cobrar honorário, está ilegal. Então, somente quem pode fazer cobrança é um advogado. E é assim também porque o advogado sabe os limites do Código de Defesa do Consumidor e saberá atingir o objetivo certo quando de uma ligação, quando de um contato para com o seu
o cliente, que no caso é seu cliente também, que é o condômino inadimplente. Então, é importante nós entendermos isso e é importante que você tenha direito dos honorários, né? Eu já vi, infelizmente, até muitos colegas advogados, quando são cobrados ou quando um cliente dele é cobrado por um escritório jurídico, ele diz que o valor que está sendo cobrado de honorários, que em média são 10%, esse valor só pode ser cobrado numa ação judicial. E isso nós sabemos que não é assim, está lá no Código Civil, artigo 396, que você, advogado que já está na área, sabe muito bem. Então, essa é a primeira das oportunidades que surgem para o advogado condominialista, ou para o advogado. Talvez você nem esteja atuando ainda, né, mas pretende atuar para você já saber como funciona a cobrança. A segunda oportunidade de mercado é a assessoria jurídica, né? Muitas vezes o condomínio necessita de uma assessoria jurídica. A maioria dos condomínios já deveriam ter uma assessoria jurídica mensal dentro da sua previsão orçamentária anual. Eu tenho certeza que estamos seguindo rumo a conseguir com que essa assessoria jurídica ela seja mesmo implementada nos condomínios, em todos os condomínios, porque nós sabemos da importância dela, da importância da orientação jurídica para os condôminos e para o condomínio, né? Quanto mais obrigações surgem para os condomínios, mais problemas jurídicos existem, e aí certamente a figura do advogado especialista fará a diferença. E como funciona essa assessoria jurídica? Essa assessoria jurídica ela funciona para tirar dúvidas do síndico, para fazer advertência e multa, porque é uma outra coisa que a gente tem muita preocupação. Às vezes o síndico ou o condomínio quer economizar, não quer contratar um advogado, e as advertências e multas são mal feitas ou não são feitas com base nem na convenção, nem no regimento interno, e menos ainda na lei. E daí, quando alguém busca num procedimento judicial a cobrança dessa multa, muitas vezes perde-se todo um trabalho. Por quê? Por exemplo, não se deu o direito de defesa ao condômino, mesmo que na convenção e o regimento interno não tenha tido essa previsão. Então, é muito importante que o advogado faça as advertências e multas para o condomínio. Além disso, análise de contratos, né? Vejam, muitos condomínios ficam reféns de contratos com cláusulas leoninas, cláusulas abusivas, porque não passou por um advogado que conhece do negócio. E aí, como você sabe, para se desvencilhar de um contrato desse, na maioria das vezes existem multas, também às vezes abusivas, mas que poderiam ser evitados esses transtornos todos se o síndico, se o condomínio aceitasse uma assessoria jurídica regular, uma assessoria jurídica mensal. Para isso, o que é importante? É importante que o síndico conheça ou saiba da importância de uma assessoria jurídica e comece a passar essas informações para os condôminos. Os condôminos entendem quando a linguagem do dinheiro, né, que sai muito mais caro muitas vezes não ter um advogado e você tem um problema, por exemplo, contratual, do que você ter um advogado para consultar e evitar problema. Então, aquele valor mensal que o advogado recebe do condomínio pode sair muito mais barato e atua como prevenção, assim como um seguro de vida, não é? O condomínio não paga um seguro já obrigatório contra incêndio, por exemplo, ou muitas outras coberturas, desabamento, danos elétricos em vidros. Sim, já paga. Por quê? É prevenção. Advogado no condomínio também deve ter essa ótica, né? O síndico deve ver dessa forma e tentar passar isso para os condôminos, porque no final quem acaba decidindo essa questão de contratação ou não, embora há entendimentos de que o síndico pode contratar o advogado, né? Até mesmo o Código Civil diz que ele tem que tomar as providências, mas pontuais quando há alguma ação ou outra, né? Mas o síndico também pode levar
para a Assembleia essa questão da contratação. Então, é importante essa segunda forma de atuação no condomínio, que é assessoria jurídica. Dentro do condomínio, você também pode atuar nas ações judiciais. Como é que isso acontece, né? O condomínio pode ter ação trabalhista, que é a mais comum dentro de um condomínio. O advogado pode fazer a defesa, e essa defesa ela pode ser por ato pontual, né? Às vezes o condomínio tem 12, 15, 16, 20 unidades e tinha lá uma faxineira que fazia um trabalho regular, mas não era registrada, e aí, por falta de orientação jurídica, o síndico não fez o procedimento correto da contratação dela e ela entrou com uma ação. Muitas vezes não compensa realmente ter um advogado mensalista para esse condomínio de poucas unidades que tem pouca movimentação. Mas ele pode ser contratado por ato e aí vale aquela conversa, né? Nós vamos ver aqui no finalzinho dessa conversa nossa que o advogado ele tem que fazer o marketing dele, né? Com os amigos, com os conhecidos, amigos dos amigos, né? Mostrando que ele atua naquela área. E pode também, dentro desse mesmo contrato aqui, dessa segunda opção nossa, de assessoria jurídica, ele pode incluir a defesa ou também a propositura de ações judiciais. Então, ele pode fazer isso mensalmente também. Muitos contratos prevêem ali que você pode até um X número de ações está incluído naquele contrato, se passar disso seriam valores à parte, enfim, pode ser combinado com o síndico, com o condomínio. Então é importante entender que também atuamos aí nessa área das ações judiciais, tanto na defesa quanto da propositura. Uma quarta forma e um quarto mercado, esse talvez seja o maior, amplo, é o da sindicatura. Sindicatura especializada, terceirizada, conhecida como profissional, né? Eu não tenho problema em nomenclatura aqui. O que ficou hoje foi mais esse termo síndico profissional, então vamos falar como se fosse um síndico profissional, embora todos saibamos que não existe profissão de síndico. O síndico, pelo Código Civil, ele pode ser condômino ou não condômino, não é? Então, aqui nós estamos falando do não condômino. Só que essa figura do síndico não condômino, ela tem se espalhado numa velocidade muito grande e, então, virou também um nicho de mercado, principalmente para advogados, né? Nós temos aí grandes bancas de escritório na capital, quem é da capital aqui está nos assistindo sabe disso, onde existem vários síndicos profissionais ali dentro. E quem melhor do que o advogado para ser um síndico profissional de um condomínio? Um advogado especialista, ele conhece tudo do condomínio, inclusive de gestão, né? Então, realmente, e posso dizer, garantir para vocês, eu já fui síndico algumas vezes também, é muito importante que o início, inclusive, do advogado, o debutar de um advogado na área condominial, seja até como síndico. É uma experiência incrível, aprende-se muito sendo síndico de condomínio. Mas é preciso também estar preparado, porque dependendo do tipo do condomínio, ele vai ter muitos problemas, vai sofrer, especialmente se for condomínio onde muitos conflitos ali de todo tipo, de toda a natureza surgirem, né? Então, é preciso estar muito bem preparado para também participar desse mercado condominial, que é pujante. E também é muito rentável se você souber trabalhar, se você souber fazer seu planejamento. Quando falamos de sindicatura especializada, estamos falando de alguém que já sabe exatamente o que vai fazer. É uma pessoa que já é especializada nisso, né? Lógico que todos nós podemos ser síndicos, podemos. O Código Civil abre para isso, né? Mas é preciso ter muito cuidado hoje. São muitas as responsabilidades, obrigações, principalmente tributárias, fiscais. Então, não é fácil ser síndico, né? E, ao lado de uma boa administradora, é possível, sim, fazer um ótimo trabalho.
Condutor de assembleias. Olha, essa também é uma função que muitas vezes a gente acaba despercebendo, mas nós podemos oferecer isso também para os condomínios, né? Às vezes, uma assembleia, vocês veem na mídia, né? Muitas assembleias terminando em pancadaria, em problemas, em conflitos gerais, generalizados. E aí, porque as assembleias não são bem conduzidas. Elas não têm alguém que conheça a convenção específica daquele condomínio, regimento interno, esteja ali presente. Então, uma dica até para os síndicos, né? Eu sei que tem muitos aqui nos assistindo também, é fazer o quê? Contrate um advogado especialista em assembleias para participar da sua assembleia. Com antecedência, entregue a ele a sua convenção, o seu regimento interno, o edital de convocação, de preferência, até utilize o síndico para fazer esse edital de convocação com antecedência. Não deixe para entregar para o síndico depois que fez, porque às vezes pode ter, inclusive, uma irregularidade no edital de convocação que pode trazer conflito em razão disso. Então, é importante isso. Contrate um advogado para fazer o seu edital. Não deixe tudo na mão da administradora, porque a administradora, muitas vezes, ela não tem o conhecimento jurídico necessário para isso. Então, o advogado, ele pelo menos revisa, né? A administradora pode fazer, mas ele revisa o edital de convocação, adequa a convenção do condomínio e, assim, ele participa dessa assembleia, conduzindo a assembleia, inclusive, mesmo que tenha um presidente, que tenha um secretário, o condomínio pode ter isso. E essa é uma figura que é muito utilizada. Também existe um pagamento interessante, né, que pode ser cobrado para fazer esse trabalho. Geralmente esse trabalho dura 4, 5 horas, dependendo do condomínio. Em outros casos, pode demorar muito menos. Eu mesmo já bati o recorde numa assembleia uma vez. Eu fiz uma assembleia em 4 minutos, que tinham aproximadamente 280 pessoas nessa assembleia, condôminos, né? Mas como era uma assembleia inaugural, inicial, era uma pauta só, então eu até dei uma enrolada. Mas, assim, lógico, é um caso, é uma exceção essa, mas você pode também, com a técnica apurada, com o treinamento, fazer assembleias produtivas em menos tempo. E aí você evita uma série de problemas. E o custo disso, dessa assembleia, acaba sendo diluído e não fica caro. E todo mundo sai contente dessa assembleia porque foi bem organizada, foi bem conduzida. E você pode fazer isso em assembleias presenciais, como nessa foto, assembleias online, que foi a tônica dessa pandemia, ou híbrida, né? Hoje, talvez, essa assembleia híbrida também ganhe um pouco mais de vida. Mas, pessoal, é muito importante que você talvez tenha até assinatura de um programa de assembleias, como esse que nós estamos conversando, uma plataforma do tipo Zoom, o Google Meet ou qualquer outra plataforma dessa, para você oferecer, inclusive, já esse serviço para o condomínio da plataforma e a sua condução. Né? Certamente os condomínios vão optar por continuar, a maioria deles, pelo menos, nas assembleias virtuais. Ou online, como queiram chamar, essa assembleia à distância, ao vivo, mas à distância. Então, essa também é uma outra forma de você trabalhar em condomínios. Mais uma, a 7ª opção, resolução de conflitos no condomínio. Mais uma vez, quem melhor do que um advogado poderia estar treinado, capacitado para ajudar a resolver os conflitos condominiais, né? E como é que o advogado pode fazer isso? Ele pode, obviamente, estudar técnicas de mediação e também pode, sozinho, ele pode fazer isso, e ele pode fazer isso também atrelado a uma câmara de mediação. Nós temos várias câmaras de mediação e você, advogado, pode se oferecer para alguma que você conheça. Se não conhece, é só dar um Google aí que você vai encontrar muitas câmaras de mediação e você pode dizer, olha, na sua câmara tem mediação de conflitos condominiais? Raramente tem, viu? Específico e alguém especificamente atuando para ela. Se não tiver,
você pode enviar seu currículo, se candidatar para isso, e vocês podem fazer um trabalho em conjunto de conscientização. Por quê? Infelizmente, a nossa cultura, e a gente sempre fala isso, né? Todos os advogados falam isso, nós, quando fizemos a nossa faculdade, a gente não tinha essa matéria na faculdade, mediação de conflitos, né? Mediação, arbitragem, mas é preciso a gente entender que o judiciário está abarrotado de processos e também entender o seguinte, que fazer os condôminos, os moradores entenderem, né, que numa briga judicial, quem vai resolver o processo e não o problema vai ser o juiz, né? E no caso da mediação, quem vai resolver a questão são as próprias pessoas ali envolvidas e vão resolver de forma perene, né? Lá no judiciário, talvez uma das partes ganhe uma indenização, mas o problema vai continuar muitas vezes, não vai acabar o problema. Já na mediação, a ideia é resolver o problema. É por isso que também, em relação a honorários disso, né, é preciso trabalhar bem para que você consiga resolver o problema e vender para os moradores, para o condomínio, essa atuação na parte da mediação. Uma oitava forma de nós trabalharmos em condomínios, no mercado condominial, é estando atrelado a alguma construtora. Por que construtora? Porque é lá onde nascem os condomínios, né? Tudo nasce dali. E você sabe que quando um prédio nasce da forma correta, com a certidãozinha de nascimento tudo certinho ali, DNA legalzinho, dificilmente dá problemas lá na frente, inclusive na assembleia de entrega, né? Então, como é que eu posso trabalhar numa construtora? Se eu sou um jovem advogado, se eu estou começando, eu posso entrar e trabalhar como estagiário dessa construtora para aprender, para pegar o know-how de como se trabalha, né, no departamento jurídico daquela construtora, ou mesmo, se a construtora não for tão grande, não tiver um jurídico interno, você vai trabalhar para ela de forma avulsa da sua casa, ou mesmo lá, mais sozinho, né, mas para estudar e desenvolver projetos. Você pode ser CLT, empregado de uma construtora também, como advogado, e pode oferecer uma assessoria para essa construtora. Então, se você tem um escritório de advocacia que tem muitas áreas, você pode, num desses braços, abrir um braço imobiliário para oferecer o seu trabalho para construtoras, né? É óbvio que nós temos que tomar cuidado com a ética, até porque pode ser que a construtora já tenha um escritório de advocacia e não esteja procurando outro, né? Mas, de qualquer forma, o que vale muito, o que nós vamos falar demais aqui hoje é relacionamento. Você conhecer pessoas e isso vai facilitar a sua penetração nos mercados. Até um colega aí da comissão, né, de São Paulo pode ser útil nesse sentido também. Então, a construtora ou as construtoras são também uma forma de você entrar nesse mercado e oferecer o seu serviço. A incorporação imobiliária, ela está também intimamente ligada com a construtora. Mas você tem, hoje, pelo menos no interior, eu não sei como está em São Paulo esse mercado, mas no interior tem muita construção a preço de custo. Construção em que amigos se unem para levantar um prédio. Né? Pode ser de 100, 200, 300 apartamentos, isso tem acontecido bastante. E todos eles, todos os condomínios, sem exceção, precisam atingir os mesmos requisitos no cartório de registro de imóvel para ser registrada essa incorporação lá. Então, tenha o condomínio 4, 8, 10, 200, 1.000, 4.000 unidades, ela precisa passar pelo processo de incorporação. E esse processo de incorporação começa com o contrato de incorporação. Muitas vezes, os amigos fazem uma reunião e resolvem empreender, só que eles não têm o terreno, precisam comprar o terreno. Daí existe uma pessoa, o terrenista, que a gente chama, que ele entra no negócio e aí precisa ser feito um contrato de incorporação com esse terrenista. Muitas vezes
acontece de ser através de permuta, né? O terrenista ele pega uma quantia em dinheiro e um número X de unidades naquele empreendimento que será construído, mas para isso precisa de um contrato, e esse contrato tem que ser feito por quem? Por um advogado. Depois disso, tem os contratos de compra e venda, dentro da incorporação ainda. Aquelas pessoas que forem adquirindo as unidades, os consumidores, eles precisam ter um contrato, um compromisso ali de compra e venda, e também é preciso fazer, pelo menos o modelo inicial, nós sugerimos que todos fossem feitos pelo advogado, porque sempre tem alguma cláusula ou outra que pode ser mexida ou deve ser mexida. Então, esse contrato de compra e venda também é uma forma de atuação dentro da incorporação imobiliária. Um outro, contratos de alienação fiduciária. No decorrer da obra, pode ser que a própria construtora queira financiar as unidades. E, como garantia, ficaria o próprio imóvel. E hoje, a garantia para essa finalidade é a garantia da alienação fiduciária, que é um contrato bastante complexo e exige um conhecimento muito grande do advogado. Então, se você quer fazer de A a Z o seu trabalho para uma construtora, é preciso que você entenda bem de alienação fiduciária, de incorporação de bens de afetação, para que você consiga oferecer, então, os seus serviços ali. Outro requisito dentro da incorporação são as minutas da convenção e do regimento interno. Olha aí. Aí, principalmente, que começa o trabalho do advogado condominialista, né? A minuta da convenção é a constituição daquele condomínio. É ali onde você vai colocar todas as normas daquele condomínio específico. O que a gente está cansado de ver são construtoras não querendo gastar com isso, acaba pegando na internet modelinhos aí e adaptando dentro daquela própria incorporação, daquele próprio empreendimento. O que é um erro grande. Nós temos visto aí muitas convenções tratando de piscina em locais onde não tem piscina, elevadores em condomínios horizontais. Por quê? Porque faltou esmero, faltou o estudo adequado para que aquela convenção fosse adequada naquele condomínio. O regimento interno, igualmente, olha só como é importante ter regras específicas para aquela coletividade. Então, o advogado que vai fazer uma convenção de um condomínio, primeiro que ele precisa visitar esse condomínio. Não dá para fazer uma convenção em um regimento interno sem estar presente pelo menos 1, 2, 3 vezes no condomínio, conversando com o síndico, sabendo as áreas, verificando as áreas, para ajudá-lo a fazer uma convenção adequada para aquele condomínio. Customizada, é o que eu costumo dizer quando eu falo em convenções condominiais. E, por fim, dentro da incorporação imobiliária, nós temos o último estágio dela, que é a Assembleia de Instalação. Olha aí, a Assembleia de Instalação de um condomínio é uma assembleia muito importante. É uma assembleia que costuma também trazer alguns problemas, principalmente se a construtora ela está em atraso com a entrega. Então, essa assembleia de inauguração, essa assembleia é onde vai estar elegendo o síndico, onde vai estar elegendo, sendo apresentada a administradora, talvez até o advogado. Então, é importantíssimo que você se prepare, estude para você fazer essas assembleias. Lembra quando nós falamos lá atrás do condutor de assembleias? É esse condutor aqui. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas entregas de empreendimentos e é muito legal, é muito bom, mas é preciso que você conheça o empreendimento, saiba como funciona tudo, converse com as pessoas das áreas. Não dá para ir às cegas numa assembleia dessa, chegar lá e querer apresentar, principalmente sem saber dos problemas, sem saber inclusive de grupos de oposição que já estavam ali presentes, para você saber como atuar. Esse todo é um trabalho que é preciso ser muito bem feito, muito bem pensado. Bem, essa área
essa 10ª alternativa, opção de mercado, a docência, é uma que especialmente eu gosto bastante, né? Por que que eu gosto? Os condomínios, eles têm saído da administração amadora e está a caminho de uma administração profissional, seja pelo síndico, através do síndico, ou seja pela administradora propriamente dito, há pouco tempo. Então, faz pouco tempo, eu posso dizer aí, de 2011 para cá, é que nós começamos a ver, nos últimos 10 anos, alguns passos nesse sentido, no sentido de administração profissional em condomínios. Então, para isso, inclusive em relação à advocacia, é preciso que hajam pessoas especializadas para ensinar, não é? O que nós temos visto, infelizmente, é muita gente sem conhecimento, muita gente se aventurando nesse mercado de cursos e passando informações temerosas para os síndicos, formando síndicos não de forma adequada. Como é que você pode fazer isso? Já pensou em ser docente nessa área? É legal ser docente nessa área. Você, por exemplo, pode ter curso próprio. Dentro da própria comissão de vocês, eu conheço vários colegas que fazem cursos regulares, cursos próprios, eles mesmos dão o próprio curso. Ou você pode, através de cursos de terceiros, se candidatar para uma vaga de docente. Ou, talvez, até numa faculdade, numa aula de direito civil, em que tenha direito das coisas, direitos reais, até porque não existe ainda disciplina na graduação de direito imobiliário nem direito condominial. Mas é muito importante essa matéria, né? A gente tem muito pouco isso nos bancos da faculdade. Mas um especialista nessa área, por que não? Né? E hoje tem muitas faculdades. Essa semana eu fiquei sabendo que abriu uma graduação em direito, a primeira, acho que foi no Maranhão, se eu não me engano, EAD. Totalmente à distância. É o primeiro curso EAD aprovado do direito pelo MEC. Então vejam aí que muitas coisas vão surgir por aí, vão precisar de especialistas para dar aulas, né? Não é aquele professor clínico geral, né, que ele dá aula de direito, então ele vai falar um pouco ali de condomínio quando entrar no capítulo de condomínio, mas sem aquela proeminência, proficiência de falar sobre a matéria. E quando você está em sala de aula e você é da área, a maioria dos alunos certamente moram em condomínios. Vão se identificar com você, vai ficar muito mais fácil, muito mais legal você dar essa aula. E cursos de pós-graduação, né? O Rodrigo bondosamente colocou aí da FAAP, né? Como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber, eu coordeno um curso de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial na FAAP. A primeira pós-graduação nessa área foi na FAAP. A turma que era presencial se formou agora no mês de junho passado e iniciamos ontem a nova turma em EAD. EAD puro. Você tem a possibilidade de fazer esse curso, que já se iniciou ontem. Ainda dá tempo de se matricular. Até o final dessa semana, você pode fazer parte dessa turma. Senão, depois tem que aguardar a formação de uma outra turma. Mas a ideia qual é? De especializar quem estiver ali. Então, eu sei que tem pessoas aqui na sala que não são somente advogados, são administradores, são síndicos. Essa é uma oportunidade de você buscar essa especialização, para você atuar nessas áreas todas, inclusive na docência. Você criar cursos, você vai criando oportunidades de renda para você mesmo nessas áreas. Então, é uma oportunidade. Não descarte a docência. Se você tem desejo de dar aulas, não descarte isso, vá em busca disso, porque também é uma forma. E assim, você não precisa fazer só isso, né? Você pode agregar. O próprio Rodrigo, ele tem aí cursos em São Paulo e ele agrega, porque ele tem o seu escritório de advocacia, ele faz assembleias, ele
atua em várias frentes, né? Então, não é necessário que você só dê aulas. Você pode trazer isso e juntar com as outras coisas que você já faz e, assim, oferecer esse serviço também. Nós temos a LGPD, olha aí. LGPD, a segunda fase dela entrou em vigor a semana passada. E os condomínios estão preparados? Não tenho visto isso. Não tenho visto os advogados ou as administradoras conversarem com os condomínios sobre a LGPD. Precisa de um protocolo para isso. O síndico precisa entender a responsabilidade dele como controlador que ele é. Está lá no artigo 4º, inciso 6º, se eu não me engano, da lei, inciso 6, que fala sobre a responsabilidade do síndico como controlador dos dados do condomínio. Será que ele está sabendo dessa responsabilidade dele? Será que ele está sabendo, por exemplo, que... Sabe aqueles cartõezinhos lá que eu tenho alguns aqui? Alguns cartõezinhos que se colocam lá dentro da portaria. Chega um prestador de serviço, um pintor, vai lá na portaria do condomínio, tá aqui meu cartão, oferece aí para o teu pessoal. Se você souber de alguém que está fazendo uma reforma, me passa o telefone dele que eu entro em contato. O porteiro, ele tem os dados de todos os moradores. Então, nós tivemos recentemente aí, se eu não me engano, até foi por uma construtora grande de São Paulo, um problema desse tipo, que foi passado para uma empresa prestadora de serviços os dados de um comprador de uma unidade. Era, se eu não me engano, de móveis planejados. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa entrou com uma ação contra o condomínio, né? E a construtora, né? E foi com base na LGPD, embora não estivesse em vigor ainda, mas o espírito é esse. É preciso que nós orientemos e o síndico esteja aberto a ser orientado nessa questão da LGPD, porque pode trazer complicações para o condomínio. E a multa, nós sabemos aí que é grande, embora ainda não regulamentada em relação a condomínios, porque a LGPD ela fala de um percentual sobre faturamento. O condomínio tem receita mensal, não tem faturamento, como vocês sabem, mas de alguma forma a penalização, a sanção vai chegar para os condomínios também. E qual é a atuação sua, principalmente você advogado? Formatar protocolos. Você vai ter que ir lá conhecer o condomínio, a estrutura do condomínio, saber quem são os prestadores de serviço, se tem portaria terceirizada, se é portaria própria, e você vai ajudar o condomínio fazendo um protocolo. E um regulamento, inclusive, para os condôminos. Os moradores precisam entender a necessidade deles também, de como o síndico está tratando, armazenando, arquivando esses dados dentro do condomínio. Então, olha aí, esse especialmente é um nicho de mercado que está aí, na nossa frente. Será que estamos dando atenção para isso? E assim, eu não estou dizendo nem, pessoal, que você deve sair vendendo para outros condomínios. Você pode oferecer esse serviço para o seu condomínio, o que você mora, ou que você já tem, que você trabalha. De repente você faz cobrança para ele, ou presta assessoria jurídica. Vai pensando aí, vai anotando num papel à parte aí agora, para quem você pode oferecer esses serviços que nós vimos aqui até esse momento. Então, o mercado condominial, nessa área de LGPD, é amplo e pode ser trabalhado. Basta que você, lógico, se intere com respeito à lei, faça um estudo razoável e depois ofereça aí esse serviço para o condomínio. E, por fim, o ponto 13, que é o compliance. Vejam, como eu disse, nós estamos numa transição do amadorismo para o profissionalismo nos condomínios. Não dá mais para nós termos síndicos ou administradores que não respeitam as mínimas regras de compliance dentro do condomínio. Até porque graves problemas podem advir dessa falta que o síndico tem de esmero na questão da transparência, na questão de negociações dentro do condomínio, porque muitas vezes isso pode acabar em processos judiciais
inclusive com a Receita Federal, que é o nosso maior problema. Então, regras de compliance devem ser aplicadas, estabelecidas dentro do condomínio. E quem, mais uma vez, que tem aptidão, que teria, pelo menos, que ter aptidão para fazer isso e para ajudar o condomínio? O advogado. O advogado pode ajudar o condomínio a fazer regras dentro do condomínio para se evitar, por exemplo, o que está acontecendo nessa foto, né? A corrupção. Isso não pode acontecer. E o compliance, ele atua em todas as áreas, inclusive ele pega a LGPD também. Mas, às vezes, o condomínio não quer fazer um projeto de compliance amplo, mas a LGPD não tem o que querer. Já está aí, ele precisa fazer. Senão, se ele não se adequar, ele pode ter sérios problemas. Então, essa é mais uma das opções que nós temos para serviços em condomínios. Então, pessoal, essas eram as 13 formas de atuação no mercado condominial. Eu quero entrar agora numa outra questão, e eu trouxe aqui uma outra frase do mesmo Confúcio, né? Que ele diz aí o que vocês estão lendo. O operário que quer fazer o seu trabalho bem, ele deve começar por afiar os seus instrumentos. Veja, isso é lógico, isso é essencial. Nós vimos aqui 13 formas que nós podemos atuar em condomínios. Mas se nós não soubermos como atuar, como fazer isso, não adianta. E não é só fazer. Vocês estão vendo essa faca nessa foto, então? Essa faca ela devia cortar alguma coisa, mesmo sem estar afiada. Talvez uma fruta mais molinha, mais fácil, mais macia, mas ela já não iria cortar algo que dependesse de uma afiação maior. Né? Uma carne, por exemplo, que você precisa fazer um corte mais correto, você precisa afiar. Isso quer dizer o quê? Que o advogado ele pode ser um clínico geral? Ele pode ser um clínico geral. Fazer uma coisa ou outra de condomínio? Pode. Mas nós não vivemos mais na época da generalização do clínico geral. Nós estamos na época da especialização. É por isso que nós temos pós-graduações aí que especializam advogados, especializam gestores, administradores, engenheiros na área condominial. Por quê? A área condominial ela é multidisciplinar. Para isso, você precisa saber exatamente o que você vai fazer. Você precisa afiar as suas ferramentas para poder trabalhar em condomínios. Então, não dá para você simplesmente ficar na superfície. Você precisa adquirir conhecimento. E como é que você adquire conhecimento da área? Você adquire conhecimento da área estudando, lendo livros de bons autores. Porque o que mais eu tenho visto, infelizmente, pessoal, caros, queridos colegas, Google e Google. Os advogados estão dentro do Google somente. Eles buscam informações ali que nem sempre conferem com a realidade. Dão informações erradas para os clientes. E muitas vezes, porque ele é de confiança, quando alguém dá uma informação correta, o síndico acaba não acreditando. Porque o amigo dele deu uma outra informação, com aquela que eu fico. Então é preciso que para você, e nós vamos ver o motivo aqui ainda, para você se colocar no mercado como alguém especialista e que vai se diferenciar da maioria, é preciso que você se especialize. Não é? Como é que eu vou me especializar na área condominial? Ora, você que está na comissão de direito imobiliário e condominial, aí, na coordenadoria sob o Rodrigo Carpá, da Comissão de Direito Condominial, você tem que participar das comissões, da comissão, dos estudos da comissão, tem que estar presente, tem que estudar. Não é porque, de repente, o trabalho foi designado para um que você não vai se aprofundar naquilo. Por exemplo, a LGPD. Né? Foi ele que vai fazer alguma exposição, então eu não preciso nem ler. Vá ler a lei. A lei está aí para todo mundo. Aí sim você pode procurar no Google, lá, Planalto, LGPD, e você entra na lei oficial do governo.
procure, se atualize para isso. Participe ativamente das questões da sua comissão. Isso vai ajudar muito. Depois, estude os ramos correlatos do direito condominial, que é, por exemplo, o trabalhista, que é muito utilizado. Então, se você já tem tantas coisas para fazer, não tem como, ou você, na sua banca de advogados, deve especializar alguém, ou você deve fazer parcerias, porque essas parcerias são importantes também para o mundo do direito condominial. Então, busque esse conhecimento. Você precisa entender um pouco de Código Consumidor, tributário, mas esses ramos aí, eles são importantes porque não existe o ramo do direito condominial lá no código, né? Então, é preciso que você entenda que você vai lidar na sua assessoria jurídica com uma dúvida do seu cliente. Por exemplo, a minha funcionária está grávida, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso dispensá-la? Não posso? Se eu dispensar, o que é que eu tenho que pagar? O advogado precisa entender, precisa conhecer desses ramos também. Então, olha, nós estamos falando aí, a pergunta desse slide é como se especializar na área condominial. É para você ser especialista nisso. Depois, participe de grupo de WhatsApp ou do Telegram de institutos que ofereçam conteúdo de qualidade. Nós temos, por exemplo, o Ibradim. Quem é associado ao Ibradim aqui sabe da qualidade do Ibradim, dos posts do Ibradim, dos artigos colocados do Ibradim, das discussões em alto nível. Esse eu trouxe como exemplo, mas vocês podem procurar outros institutos aí que são igualmente sérios. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, quantos grupos de WhatsApp que você participa, ou de Telegram hoje? Você consegue olhar tudo, todas as informações? Né? Não está na hora, talvez, de você excluir algumas participações suas em alguns grupos e, de repente, procurar uma ou ficar com alguma que só te traz conteúdo que vai te acrescentar informação, conhecimento para você no seu dia a dia? Talvez seja essa hora também. E, por fim, e não menos importante, também não tenho a pretensão de esgotar as formas de especialização, mas você fazer curso em instituição séria. Eu vou fazer um curso de síndico. Onde que eu vou fazer? Busque uma instituição onde você, reconhecidamente, já tem um histórico de que forma bem. De que aqueles síndicos que saíram dali tiveram sucesso. Não é? Você precisa perguntar, você precisa questionar. Carga horária é muito importante. O que eu tenho visto muito, e eu não canso de repetir isso nas palestras e nas aulas que eu dou, tem muito porteiro, muita gente que dorme porteiro na sexta-feira e acorda síndico profissional na segunda-feira. Não é possível, gente. Não é possível administrar um condomínio com 3 dias de curso, seja de 10, 20, 30 horas de carga horária. É preciso que você tenha uma carga horária extensa para você conseguir fazer uma administração de uma empresa chamada condomínios. O curso de administração de empresas, por exemplo, são 4 anos. Alguns locais com uma especialização diferenciada, um MBA, 2 anos. Então, é preciso se envolver nisso. É preciso se especializar, procurar entidades sérias para você fazer um curso. Né? Então, por exemplo, um curso que nós indicamos sempre é um curso de 360 horas, que é um curso de pós-graduação, que vai te ajudar. Mas eu não tenho graduação. Mas existem outros cursos de 100 horas, pelo menos 90 horas, que vão te dar uma boa base. Mas muito mais vai depender de você estudar também. Então, esses cursos todos vão te ajudar a se especializar na área condominial. Agora, por que é que você tem que especializar? Por quê? Olha aí, vocês estão vendo quantos advogados são inscritos no estado de São Paulo? Só em São Paulo? 345.390. Esses são dados de hoje. Esse é o número de advogados de São Paulo. Sabe o que significa isso? Quantos advogados são? Olha, só na capital, e não é só a capital, é só na subseção, na seccional,
né, na subseção de São Paulo, aí, a principal, tem mais de 100 mil advogados. Essa que o Rodrigo preside. Fora isso, tem Pinheiros, tem Lapa, tem outros bairros de São Paulo, tem as suas subseções, com N números de advogados também. Ah, mas estão todos eles em condomínios? Não, não estão. Obviamente que não. Mas, dentre esses, você precisa se especializar. Porque se você não se especializar, outros vão fazer, outros vão tomar o seu lugar. Se você está num condomínio, de repente deu orientação errada, aconteceu alguma coisa, não conduz bem uma assembleia, o condomínio pode substituir você por aquele que está se sobressaindo nessa área. Então, é muita gente, é muito advogado. E milhares de advogados são lançados no mercado diariamente. Veja, gente, nós estamos falando de 345 mil advogados. É muita gente. Se você observar isso, vai dar um advogado para cada 130 habitantes do estado de São Paulo. Né? Um advogado para cada 130 pessoas não é muito? É muito, né? É lógico que tem lugar que tem menos, proporcionalmente, outros mais, mas é essa a nossa realidade. Então é importante a gente entender isso. Tem muitos condomínios? Tem muitos condomínios para trabalhar. Mas também tem muitos advogados querendo já trabalhar em condomínios. Então esse é um mercado promissor, é um mercado que já está pujante, mas você precisa se especializar para atuar nele. O seu diferencial vai ser a sua especialização. Então faça um esforço de se especializar. Você viu aí que tem pelo menos essas 13 oportunidades. Daqui a pouquinho, agora mesmo, a gente vai abrir aí para vocês perguntarem, para a gente bater um papo mais de perto, e vocês podem até dizer a sua experiência, às vezes em outra área que eu não coloquei aqui, né, que talvez eu tenha passado, mas essas foram as principais que eu encontrei aqui. Muito obrigado. Isso era o que eu tinha para colocar para vocês, comentar. Estão aí meus contatos, vocês já devem ter os meus contatos também por aí. Fiquem à vontade para entrar em contato. Não sei, depois eu vou disponibilizar para a OAB o material, se o Rodrigo depois quiser divulgar também, fiquem à vontade. Tá? Eu estou à disposição de todos, pelo telefone, pelo Instagram, LinkedIn, e-mail. Fiquem à vontade também, do que eu puder ser de auxílio para vocês, estou à disposição. Sou de Ribeirão Preto, mas hoje é o de menos isso, né? De onde nós somos hoje. O DNA nosso, a gente está no mundo, né? Muito obrigado, mais uma vez agradeço a atenção de todos. Obrigado mais uma vez, Rodrigo, tá, pelo convite, e espero que a gente consiga aí trocar algumas ideias um pouco mais. Márcio, nós que te agradecemos, foi realmente muito interessante, muito importante tua palestra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E você que está aí conectado, mande suas perguntas pelo Q&A. Se você também tiver mais uma alternativa para a atuação do advogado na seara condominial, mande aqui, vamos discutir um pouco. E logo embaixo você pode mandar aqui no Q&A as suas perguntas. O Márcio ainda fica mais um pouco conosco. Já tem gente mandando pergunta, agradecendo pelo chat, mas se for pergunta direcionada, para que possa ser respondida. Senão a gente vai bater um papo rapidinho, né, Márcio? Encerrar essa nossa sessão. É extremamente importante, Márcio, porque as pessoas buscam, muitas vezes elas entendem que a seara condominial tem uma grande oportunidade, mas elas não conseguem se encaixar, né? Não conseguem entender, mas como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, essas suas 13 dicas são aí essenciais. Gosto muito da especialização. As pessoas, como você bem colocou, dormem porteiros, acordam síndicos. Você está num país onde nós temos o maior número de advogados do planeta. Então, costumo brincar que tem mais advogado do que gente no nosso país, e para que a gente possa se destacar no mercado, com certeza a especialização, a busca aí de uma excelência passa pelos bancos das universidades, dos cursos, porque você vai estar aprendendo com pessoas que já estão no ramo
há mais tempo e a experiência pode ser compartilhada. É uma arte compartilhar. A experiência, com certeza, é uma arte que eu tenho feito e o Márcio também tem, de forma muito brilhante, trazido isso no curso da FAAP e multiplicado para os seus alunos, e muitos deles já estão aí no mercado, a gente acaba se cruzando, e é muito bacana. Eu costumo dizer que uma pessoa bem treinada, ela não é um concorrente, ela é um colega de trabalho. Algumas pessoas ficam com receio de ajudar alguém ou de treinar, porque ela pode no futuro concorrer. Bom, essa é uma besteira, porque ela vai concorrer de qualquer forma. Se você ajudar, você pode se tornar um parceiro. Acho que é isso. Márcio, mais alguma consideração? Não, isso que você disse aí agora, Rodrigo, é muito importante. Essa fala, ela complementa esse bate-papo nosso aqui sobre as oportunidades, porque realmente acontece muito isso. Os colegas acham que se ele passar o conhecimento dele, ele vai perder o cliente. Talvez ele perca mesmo o cliente, independentemente se passar ou Mas vai não. perder para qualquer um, só não vai perder por aquele que ele ajudou. E aquele que ele ajudou, eventualmente, pode depois retribuir o favor, retribuir o auxílio e compartilhar um cliente também. É muito importante, né, Márcio? Você não é meu concorrente, eu não sou seu concorrente, nós somos colegas e parceiros e amigos, e essa é uma visão muito saudável daquilo que a gente faz. Se a gente tomar todo mundo por inimigo, por concorrente, nós temos que ser defensores da boa prática, da ética, do compartilhamento de informações. Nós somos eternos professores e aprendizes, nós também estamos aprendendo. Compartilhar uma sala de aula é aprender, às vezes mais do que ensinar, e tenho certeza que você compactua de tudo isso que eu estou dizendo. Sim, certamente. E como você disse aí, a gente tem muita gente que vivencia na prática esse mercado condominial e que traz para você muitas novidades, né? Na pós-graduação mesmo, em muitas das aulas que eu estava, aprendi muito e vou aprender muito com todo mundo sempre, né? Se um tem um posicionamento, o outro tem outro, olha, qual o problema? A gente vai discutir ideias, não tem problema nenhum. O que não pode são erros graves, né, Rodrigo, de interpretação. Às vezes está ali na lei escrito e as pessoas mudam completamente o que está, muitas vezes, para favorecer o cliente ou para não perder o cliente, para falar o que o síndico quer ouvir. Isso acontece demais, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. A especialização, ela traz isso para a gente, né? Ela nos ajuda nisso. E às vezes o falar não para o cliente é um amadurecimento. É melhor você correr o risco de falar não e de não ter um cliente do que você falar sim e a orientação ser errônea, porque existe uma consequência, existe uma responsabilidade civil daquilo que se faz. Logicamente que, e nós divergimos algumas vezes, né, Márcio, de opiniões, isso faz parte do jogo, desde que cada um tenha um embasamento jurídico. Mas quando claramente a orientação contrariar a lei expressa, aquilo que o advogado está fazendo é um crime contra o cliente que vai falsamente se embasar e orientar aí seus pares. Lembrando que a gestão condominial é como gerir uma grande empresa. Então, a assessoria jurídica é uma coluna basilar essencial para a gestão condominial. Assim como uma administração pública, você precisa de um advogado presente para que você não erre. Funciona da mesma forma no condomínio. Se você for mal orientado, o gestor sofre a consequência e também aquele que emanou aí sua opinião de forma errônea ou apenas buscando interesses pessoais. Então, nós deveríamos inserir na FAAP, em outros cursos, uma aula de ética na profissão, porque muita gente passa muito longe disso, ou por consequência de mercado, ou por necessidade, mas estou aí no mercado há mais de 25 anos, você também outros tantos, e ninguém sobrevive no mercado se não tiver uma ética, se não tiver princípios que possam aí ser difundidos para todos.
É isso. Realmente, essas suas palavras complementam aí o que nós falamos aqui hoje um pouco com esse público aí, né? Um bom público aí que estava nos assistindo também. E, enfim, o desejo nosso é que realmente esse segmento cresça, que se profissionalize, né? Que deixe definitivamente o amadorismo, porque ainda não é muito bem visto, né? Mas está ganhando seu espaço com grandes e ilustres doutrinadores, né? Que estão fazendo aí o direito condominial, e a gente pode trazer aí quem carregou essa bandeira através de todo o país recentemente, o nosso saudoso já Silvio Capanema, que, enfim, e aí tem outros, né? Você mesmo, outros grandes nomes aí do direito condominial, e a gente precisa realmente tomar a frente nisso, carregar essas bandeiras e entregar para os outros também, né, Rodrigo? Entregar outras muitas, porque todo mundo precisa se envolver nisso, não adianta só a gente. As pessoas precisam entender que tem lugar para todo mundo, mas precisa se especializar, senão não vão conseguir, né? Com certeza, Márcio, compactuo dessa mesma opinião. Nós estamos aí no nosso tempo ajudando a profissionalizar, outros foram, já vieram e outros estão chegando e assim que a gente continua. E é isso, vou agradecer mais uma vez a sua ilustre presença, é um prazer tê-lo no meu hall de amigos, agradeço ao Dr. Caio, presidente da comissão, presidente da OAB São Paulo, ao Dr. Ricardo Toledo, vice-presidente, ao Dr. Rubens Carmelias Filho, presidente da Comissão de Direito Imobiliário, a você, Dr. Márcio, ao Cláudio Ranada, ao nosso amigo Ranada, Cláudio é o irmão dele, eu sempre confundo, ao Dr. Fábio Ranada, que é o vice-presidente da Coordenadoria de Direito Condominial, e a todos vocês que compartilharam e nos acompanham constantemente nessa luta em prol da advocacia condominial e também nas palestras e nas reuniões da comissão, da coordenadoria. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, Rodrigo, mais uma vez também. Agradeço a todos e que todos tenham aí uma ótima semana e com muita saúde, fiquem bem e fiquem seguros.